Boa tarde, pessoal. Bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Estamos esperando só mais um minutinho para começar, enquanto as pessoas estão se conectando aqui, e já vamos dar início à apresentação. Bom, acho que 5:05, né? Acho que em benefício aí do horário, acho que a gente pode começar. Bom, queria agradecer a Cecília, enfim, que está sempre aqui com a gente, discutindo com gestores, né? Hoje vai dar uma visão dela, do banco, sobre o mercado, né? Tempos nada fáceis, né? Hoje mais uma decisão, agora há pouco tempo atrás, do Banco Central Americano, comunicado muito claro. Acho que temos uma apresentação bem interessante aí pela frente. Obrigada, Cecília. Sérgio, não sei se você quer dar algumas palavras também antes da gente começar. Não, vamos em frente. Boa tarde a todos. Palavra da Cecília. Perfeito. Então, boa tarde a todo mundo. Hoje é um daqueles dias especiais, aquelas quartas-feiras especiais que tem duas decisões importantes de política monetária. Então, a Maria Clara já falou, a gente teve o FONC agora ainda há pouco, e daqui a pouco vamos ter a decisão do Copom, e nesse intervalo, né, a grande espera, ótimo falar de conjuntura com vocês e o nosso cenário macro aqui da casa. Então, eu estou me programando aqui para falar uns 50 minutos, 45 minutos, e de repente também abrir aí para uma discussão e para as perguntas. Mas são muitos temas, né? Então, vou começar falando de Brasil, do nosso cenário de atividade, fiscal, inflação, perspectivas para o cupom e o sumário das nossas projeções para as principais variáveis macro. E falar um pouco também do cenário externo. Acho que no cenário externo tem dois pontos importantes aí para a gente ficar atento e monitorando, que a gente tem seguido aqui. Primeiro, a China, né, e agora o aumento do número de casos, as questões relacionadas ao lockdown, como isso impacta ainda mais a atividade econômica. A China, todo mundo sabe, né, é um participante da economia global muito importante, né, com peso considerável no comércio global, na produção global, e entender um pouco, né, falar um pouquinho sobre perspectivas para a economia chinesa e as medidas de estímulo que estão sendo colocadas agora. Igualmente importante também falar um pouquinho do conflito Rússia-Ucrânia, que quando ele começou, né, há alguns meses atrás, tinha uma grande incerteza sobre como ele ia desenrolar, quanto tempo ele ia levar. Eu acho que hoje o cenário ele é um cenário um pouco menos preocupante no sentido de que a guerra parece que vai ser uma guerra que vai continuar por muito tempo, as sanções vão sendo implementadas de forma gradual e sem muitas implicações, quer dizer, com algumas implicações para alguns preços importantes de commodities e até para a própria perspectiva de crescimento global, mas eu diria que hoje o cenário é um cenário muito menos de cauda, muito menos preocupante do que toda a incerteza que foi gerada no início desse conflito, né? E igualmente importante falar da economia americana, de como é que está sendo essa recuperação da economia americana e as perspectivas também para a inflação. A gente está vendo agora também no mundo, né, não só no Brasil, a aceleração inflacionária nesse pós-Covid, na normalização da atividade econômica, na retomada do mercado de trabalho, na normalização, né, da produção, e um contexto, né, agora, quer dizer, que sempre quando o Brasil está bastante acostumado
a lidar com períodos e inflacionários, né? Geralmente, muitos deles ocasionados domesticamente. Agora a gente tem um cenário diferente, de certa forma, em que todos os países estão enfrentando um cenário parecido, né? Na retomada da atividade, com pressões inflacionárias, com pressões de preços de commodities vindo, né? Desse conflito Rússia-Ucrânia, e a normalização da atividade, né? Então, isso também está sendo bastante saliente para a economia americana, um mercado de trabalho que se chama assim, muito superaquecido, com uma inflação também rodando agora bastante elevada, e a discussão que está agora nesse momento é se o Fed vai conseguir entregar esse soft landing, né? Esse pouso suave da economia americana, um aperto americano, um aperto da política monetária americana, causando uma recessão na medida certa, né? Não muito, não demais, o suficiente para trazer a inflação de volta para a meta, né? E eu acho que tem uma discussão bastante interessante aí, e vou trazer também para vocês alguns gráficos sobre esse cenário, e a decisão do FOMC hoje, e o discurso do Powell, que esperar para frente. Tempo permitindo, eu falo também um pouquinho, um slide só do update desse conflito Rússia-Ucrânia. Eu acho que nesse momento ele ainda é um cenário que a gente monitora, mas ele parece ser muito mais um cenário, né, quando a gente acompanha o Covid, um cenário mais de continuidade, né, em que a gente vai vendo marginalmente o que vai se modificando. Ele ainda parece ainda longe de uma solução final. E, por fim, também falar um pouquinho das eleições e como é que o cenário das eleições está se configurando agora que a gente se aproxima, chega um pouquinho mais perto do período de eleição, tá? Então, com relação à atividade no Brasil, eu gostaria de falar aqui de 3 pontos importantes, né? Primeiro, produção industrial. O que a gente observou, né, na produção industrial é que ele foi, durante a pandemia, né? Houve essa mudança do padrão de consumo das famílias, né? Mais em direção a bens, menos em direção a serviços, e por isso a produção industrial se recuperou muito fortemente no início, né, da recuperação da pandemia. E agora a gente começa a ver algum sinal de desaceleração, que está bastante evidente nos dados que a gente acompanha, e adicionando aí essa camada de choques de oferta, que são importantes também nesse cenário global, né, da crise da Ucrânia e da Rússia, novamente causando interrupções de suprimento, aumentando a volatilidade de preços de algumas commodities energéticas, em um momento em que a gente também tem, enfim, aumento de taxas de juros nas principais economias do mundo. Do outro lado, né, do ponto de vista da demanda, a gente também tem, né, o que a gente observa ali um equilíbrio de oferta e de demanda, mas também do ponto de vista de demanda, a gente começa a ver também a normalização da atividade na direção do que a gente tinha antes do Covid, né, um direcionamento maior para o setor de serviços e um pouco menos para o setor de bens. E por isso, já antecipando aqui na nossa projeção de crescimento para o ano, o setor industrial não é o grande trunfo para o crescimento, apesar da gente ter uma perspectiva, acho que relativamente mais favorável do que a gente estava tendo nas últimas leituras, tá? Mas não é o setor industrial. Do outro lado, a gente está vendo aqui o setor, a venda de varejo, indicando uma recuperação consistente, né, com a recuperação da economia, a recuperação do mercado de trabalho, a reabertura, né? Então, a gente está vendo vendas de varejo com crescimento considerável nas últimas leituras e já acima do nível pré-pandemia. Na última leitura, separando aí nas 8 principais atividades, 6 tiveram resultados positivos, né? E aqui também a perspectiva, ao contrário da indústria, é bastante favorável, à medida que a gente está vendo a recuperação do mercado de trabalho, perspectivas favoráveis para renda e salário, mas na contrapartida aí também venda de varejo depende bastante também do mercado de crédito, né? E a gente agora também está numa conjuntura de aperto monetário e um endividamento mais alto das famílias, dado essa saída da crise do Covid. Então, ele é um setor que tem uma perspectiva favorável, mas também tem riscos, como a questão do mercado de crédito e o endividamento das famílias, que podem puxar
um pouco essa leitura para baixo mais para frente. O grande trunfo da nossa projeção, né, de crescimento para 2022 é o setor de serviços. A gente teve recentemente leituras não muito favoráveis para o setor de serviços, mas a gente está, né, sempre, de certa forma, olhando um pouquinho para o retrovisor, no sentido de que a gente está olhando para o que aconteceu de certa forma, no início do ano, a gente teve a variante Ômicron, que novamente, para a gente lembrar, impactou um pouco a economia, né? Deu uma parada, o número de casos aumentou muito, impactou o setor de serviço, mas eu acho que, em geral, essa última leitura não é um indicativo de que o serviço está patinando, não, muito pelo contrário, ele tem uma explicação muito clara, e a perspectiva ela é favorável e ela é em linha com o que a gente tem observado no mercado de trabalho, né? Uma recuperação bastante sólida nos números que a gente tem visto, tá? Então, novamente, né, parece um resultado contraditório, né, só dos 6 últimos meses, só 2 mostraram um resultado positivo, mas a aposta aqui que a gente tem para esse setor primeiro, tem uma recuperação que está vindo aí do mercado de trabalho que é bastante forte, e segundo, quando a gente olha para a recuperação de serviços, por mais que ele tenha se recuperado, a recuperação do setor de serviços foi bastante desbalanceada. Então, uma abertura que eu gosto de olhar é esses serviços prestados à família, que ainda não se recuperou ao nível pré-pandemia, e ele tem muito espaço para se recuperar, né? Então, quando a gente olha no agregado, o setor como um todo recuperou, mas ele é bastante heterogêneo e tem algumas aberturas que têm muito espaço para crescer, como, por exemplo, os serviços às famílias, tá? E como eu coloquei aqui, mercado de trabalho bastante... Os últimos números eu acho que têm sido bastante favoráveis, né, da leitura de uma recuperação do mercado de trabalho. A taxa de desemprego, né, a última leitura foi de 11%, na nossa medida com ajuste sazonal de 10,8%, né, considerando aqui a PNAD, que é uma base de dados que olha para emprego formal e informal, então tem uma visão bastante ampla da economia, mas obviamente aqui, por ser uma pesquisa, né, ela ainda tem ainda mais defasada, né? Então, quer dizer, essa já é uma perspectiva defasada do que está acontecendo com o mercado de trabalho, e um dado de mais alta frequência, que eu vou mostrar no próximo slide, que é do CAGED, que olha para os postos formais, também está apontando na mesma direção de uma recuperação das vagas também com carteira assinada. Então, a gente tem uma taxa de desemprego que já voltou basicamente ao que a gente tinha pré-pandemia, a gente tem tanto o emprego formal quanto informal se recuperando. Tinha uma grande dúvida, né, se o emprego informal se recuperaria, mas ele tem se recuperado solidamente também, principalmente agora com a vacinação avançando, né, e as pessoas já tomando dose de reforço, e a gente começa a observar aqui também uma queda dessa taxa de subutilização da força de trabalho, mas eu queria só apontar que aqui a gente ainda está, acho que diferente um pouco dos Estados Unidos, numa situação ainda de relativo conforto, no sentido de que a gente ainda tem uma taxa bastante subutilizada da força de trabalho, mas a gente está numa taxa de desemprego que já está no nível pré-pandemia, né? Então, acho que tem esses dois lados da moeda, e acho que essa é uma discussão bastante interessante, principalmente quando a gente fala de inflação, né? Será que o mercado de trabalho ele vai trazer um alívio ou ele vai trazer pressão para essa convergência da inflação, principalmente a inflação de serviços, né? E aqui eu acho que tem dois lados da moeda, no sentido de que a gente tem, de fato, ainda bastante ociosidade, mas essa ociosidade está fechando, esse ato no mercado de trabalho está fechando, e isso pode, apesar de ter espaço, isso pode adicionar um pouquinho mais pressão aí para a inflação, para a convergência de inflação de serviços. E um pouco de recuperação, uma coisa que tem sido bastante favorável, mas eu acho que é um risco para frente, né? Os salários, eles, que a gente monitora aqui também, eles não têm sido reajustados com bastante frequência. Agora a gente até está vendo, né, bastante pressão de reajuste de algumas categorias, funcionalismo, né? Tudo pleiteando nessa correção da renda real, dado o alto nível de inflação, mas por enquanto essa pressão tem sido modesta, mas isso coloca um risco para frente, né? Se não reajustou, o que não reajustou até agora, tem um risco de reajustar para frente, né? E, novamente, aqui só falando do mercado de trabalho formal, eu acho que a indicação é bastante clara de uma recuperação.
no sentido de que a gente está vendo também aqui 2022, né, leituras positivas para a criação de trabalho, né, esse gap, esse ato que existe entre essa linha azul e a linha vermelha são criações de postos de emprego, né, novamente esse é um dado que ele é limitado no sentido de que ele só olha para emprego formal, mas eu acho que ele aponta na mesma direção, ele dá o mesmo direcionamento no sentido de recuperação da força de trabalho, do mercado de trabalho, em linha, né, com a nossa aposta para o crescimento. A gente vê, por exemplo, recuperação da força de trabalho no setor de serviços, né? Então, tudo isso é consistente, né, e acrescenta suporte para esse crescimento de 2022 ser guiado principalmente por esse setor de serviços que está se recuperando. O crédito, né? A gente acompanha também bastante a evolução do mercado de crédito e acho que também aqui uma discussão interessante que a gente sempre tem aqui é sobre a potência da política monetária, dado o mercado de crédito que a gente tem, que é bastante diferente, né? E alguns analistas até argumentam, vou falar um pouquinho mais para frente quando a gente estiver falando de Copom, né? A potência da política monetária pode ser agora muito mais forte do que foi no passado. A gente tem um mercado de crédito que permeia muito, né? Muito capilar, na sociedade, em diversas regiões, né? Unificação de taxas, né? Fim de taxas subsidiadas. Então, a gente tem um mercado de taxas únicas, então, quando tem um aperto monetário, de fato, ele se reflete no mercado de crédito e ele puxa o freio da economia, né? A gente ainda está vendo um mercado de crédito bastante suave, novamente, dados que olham para o retrovisor, eles não são os últimos dados que a gente tem na economia, sempre tem uma defasagem, mas eles também estão apontando para a direção de que esse canal, né, de aperto de política monetária freando a atividade, ele está começando a aparecer, né? Então, quando a gente olha para a taxa de inadimplência, ela está começando a apontar para cima, né? A gente está vendo as famílias estão mais endividadas também, né? Então, tudo isso consistente com esse canal, por mais que a gente tenha vetores de crescimento, né, importantes, de recuperação de mercado de trabalho, a gente também está num cenário de inflação alta, de política monetária mais restritiva e de um mercado de crédito que vai atuar para fazer esse freio na economia, e os dados já estão apontando que a gente está nessa direção, né? E por isso um crescimento que está ainda longe, em 2022, do nosso potencial de crescimento, tá? Então, só sumarizando aqui a nossa projeção de crescimento que a gente tem, a gente tem para o próximo, na verdade aqui falando só um pouquinho do que a gente espera para o próximo trimestre, a gente tem expectativas positivas, né, para a agricultura, serviço ainda um pouquinho mais baixo, principalmente nesse quarter over quarter, por conta da Omicron, mas quando a gente olha, né, nessa perspectiva longa do ano inteiro da recuperação, superada a onda que a gente teve no início do ano, o setor de serviço ele vai ser importante, né? Então, para o nosso cenário de 2022, a gente tem uma contribuição positiva, que eu diria, de dois setores, o setor agrícola e o setor de serviços. Então, a gente espera uma contribuição positiva do setor agrícola, né? Então, aqui, apesar da gente estar tendo recentemente algumas revisões para baixo na produção agrícola, devido a fenômenos climáticos, a gente também tem um aumento de preços de commodities importantes, que também estimulam a produção e o crescimento da economia. Do outro lado, é um setor que a gente não está apostando tanto, que é o setor industrial, ele deve ser o principal motor agindo contra, né, o crescimento, no sentido de que o setor industrial ele está comprometido nesse ano ainda, né, com custos elevados e com novas rupturas na cadeia produtiva e de normalização também da economia global, prejudicando essa atividade. E também, né, como eu mencionei, essa mudança também, essa orientação de consumo menos para bens e mais em direção de serviços, trazendo uma perspectiva um pouco menos favorável para esse setor. O setor de serviços é o que a gente tem a perspectiva de crescimento mais importante para o ano de 2022. A gente viu, né, ao longo da pandemia,
Alguns serviços importantes cresceram muito, como transporte, serviços de informação, tecnologia, a gente tem essa incógnita aí do que vai ser retail sale contribuindo para essa abertura de serviço, né? Como eu mencionei, de um lado, a gente tem alguma recuperação de renda, uma recuperação de mercado de trabalho, de outro, a gente tem um mercado de crédito que está mais apertado, que dificulta a recuperação dessa abertura, né, de serviços, mas ele ainda é uma incógnita nesse sentido, mas a perspectiva em geral para o setor, ele é positivo, tá? Então, nossa projeção de crescimento, eu acho que ela é mais favorável do que a gente tinha há um tempo atrás, né? Está mais em torno aí de 1%, 0,9%. E quando a gente olha para 2023, há uma perspectiva de crescimento de 1,7, né? Então, isso está mais próximo do que é o nosso crescimento potencial, né? E aí, obviamente, um pouco, tem duas forças aí, né? Guiando esse crescimento de 2023, né? De um lado, a gente tem uma recuperação muito importante de investimento, que aconteceu aqui nessa recuperação da pandemia, isso é um driver importante para a produtividade, para crescimento de longo prazo da economia. De outro, né, a gente vai ter ainda em 2023 uma perspectiva de política monetária ainda restritiva, né? Então, o último Focus ainda está com projeção de Selic, a gente está até um pouco mais otimista, mas eu acho que ainda tem muito caminho pela frente, né, no sentido de que a inflação, né, acho que a grande discussão agora sobre a inflação, né, e taxa de juros e quão restritiva a gente vai ser daqui para frente, não é mais se a gente atingiu o pico, né, da inflação ou não, tudo indica que sim, mas é muito mais quanto que esses juros, né, que subiu bastante ao longo do último ano, quanto tempo vai levar para a gente ter essa convergência e quanto tempo a gente vai precisar ter uma política monetária restritiva, né? E quando que a gente começa a observar uma queda de juros. A perspectiva Cecília, eu posso interromper, aproveitando o gancho? Uma das perguntas que eu tinha anotado aqui, pensado em fazer, era exatamente isso, né? A gente viu um pouco esse filme no ano passado, onde as projeções de inflação foram sendo sucessivamente ajustadas, sempre para cima. Mais uma vez, esse ano, a gente começa com projeções, em geral, de mercado, um pouco mais otimistas para a trajetória de inflação e, mais uma vez, a gente tem visto, semana após semana, mês após mês, projeções assim, mais altas de inflação, né? Então, a gente sempre fala que atingiu o pico, algumas vezes esse pico toma uma forma de um platô, mas, nesse caso, aí, a inflação de 12 meses está no pico, de fato, e a curva de juros, de certa forma, acompanhou, né? Então, hoje a gente tem preços de inflação implícita que a gente consegue extrair dos títulos públicos muito elevados, e há uma certa divergência entre as projeções dos economistas em geral, que no sentido de que a inflação estará em breve sob controle e as taxas de juros, em resumo, esse ciclo de aperto termina. Enfim, um pouco adiante. Então, como é que você está vendo isso, essas pressões inflacionárias, o índice de difusão elevadíssimo, em 80%, 85%, coisa que a gente não via há muito tempo, e o juro, se você resgatar, enfim, a comunicação do Banco Central de 6 meses atrás, de 3 meses atrás, o discurso foi sendo adaptado, e hoje a gente tem um nível de juro muito elevado, e provavelmente, com essa inflação persistente, a gente terá esse nível de juro por mais tempo. Eu coloco essa pergunta porque, no final, isso tem muito a ver com a nossa estratégia de alocação. Quem aplicou recentemente em papéis de inflação especial, os papéis curtos, se beneficiou diretamente, o que não significa que quem aplicou em papéis longos tenha tido esse efeito por conta de duration, mas acho que a questão toda é essa, né? No final, como você está vendo o efeito dessa política monetária, a gente sabe do lag, lembrando que o Brasil saiu de um patamar de 2 e foi para 13, pensando em nível global, o Brasil foi uma das primeiras economias a puxar a taxa de juros, e certamente nessa magnitude foi a maior magnitude de todas, mas ainda assim, até o momento, a gente não tem sinais de arrefecimento. O que você está vendo à frente? Como é que você vê essa queda de braço aí com inflação e, consequentemente, o juro nesse patamar de quase 13%? Por quanto tempo? Perfeito.
Acho que no final das contas, até assim, na discussão com os economistas, tem sempre quem vê o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? Acho que na perspectiva do copo meio cheio, está aqui o fato de que a gente já está adentrando, né, nesse segundo ano pós-pandemia, né? Colocando ali 2021 como sendo já um ano pós-pandemia, em que o efeito base já ajuda, né? Então, a gente já sofreu muito reajuste ao longo do tempo, esse efeito base ele vai ajudando. A gente também tem tido alguns vetores que têm favorecido, como, por exemplo, o câmbio, né? Então, ao longo de 2021, a gente estava trabalhando com um câmbio muito mais elevado, agora ele até está, enfim, novamente pressionado, mas certamente num nível muito mais baixo do que a gente tinha no ano passado. E a gente está vendo também esse desdobramento da crise da Rússia e Ucrânia, acho que é um pouco de normalização também dos preços de commodities energéticas. Então, esses são vetores, obviamente, acrescenta aí essa dificuldade de mais um novo choque de oferta, ruptura de cadeias produtivas, etc. Mas tem alguns vetores que são favoráveis. Mas o copo meio vazio, que eu acho que também é onde eu me encontro um pouco mais, né, nessa perspectiva. Obviamente, tem fatores que contribuem, né, para essa queda dessa inflação. O copo meio vazio está justamente relacionado a essa velocidade dessa queda da inflação, né, no sentido de que pelo fato da gente ter ficado tanto tempo com uma inflação tão alta, né, isso acaba realimentando pressões para reajustes, e a gente sabe, quando a gente tem uma economia que é indexada, né, essa pressão de uma inflação passada, ela vai se alimentando para frente, e a inflação ela é um bicho difícil de domar, no final das contas, quando você leva em conta esses efeitos inerciais, esses efeitos persistentes. Então, por algumas outras leituras, quer dizer, então, se de um lado, né, todos esses itens voláteis são certamente itens que, enfim, que não deveriam trazer tanta preocupação, né? Até o Powell hoje estava falando, né, de choque de oferta, o que a gente pode fazer em termos de, né, política monetária, em termos de choque de oferta. Mas a preocupação maior, quer dizer, tem alguma coisa para fazer, né? Quando você fala dos efeitos secundários disso, né? Quando isso começa a contaminar os outros preços da economia, principalmente porque a gente tem tido choque de oferta atrás de choque de oferta, e a persistência disso alimenta uma dinâmica inflacionária. Então, acho que o copo meio vazio aqui, Sérgio, é que a convergência, né, dessa inflação talvez não seja tão fácil e tão rápida, findo esses choques de oferta que a gente está vendo agora, porque a gente tem um processo de reajuste na economia e a gente tem, de certa forma, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, né, um índice de fusão muito elevado. A gente olha para os núcleos de inflação, medidas muito elevadas, esses núcleos de inflação são medidas mais persistentes de inflação, então isso traz um pouco mais de preocupação e talvez um pouco mais de resiliência, né? Mas a gente está numa fase agora, Sérgio, do ciclo que de certa forma, um ajuste fino, né? Então, a gente está aqui há alguns minutos, né, da decisão do Copom, mas eu acho que isso é uma consideração relevante, no sentido de que esse ajuste fino, né, e verificar como é que vai ser essa convergência, é um processo que, enfim, que vai exigir, como o próprio Banco Central coloca, serenidade, né, e atenção aos dados que vão saindo, para ver se essa taxa de juros vai ser suficiente ou não, né? Mas eu vou falar um pouquinho de Copom mais para frente. Mas então, só passando aqui, como a gente mencionou, né, o que preocupa mesmo aqui é uma inflação que está rodando elevada por muito tempo, e nessa perspectiva do que preocupa, eu diria que o índice de difusão é um que preocupa, né? Esse é um sinal claro que a gente tem um processo disseminado de inflação na economia, quando está todo mundo reajustando, né? Então, 80% aí dos preços sendo reajustados para cima, né? Os itens mais voláteis preocupam pouco, talvez, né, bens industriais, alimentação, né, que depende de produção, mas quando a gente olha regulados, né, que depende de commodities, energéticas, etc. Mas quando a gente olha para serviços, né, eu acho que esse é o principal, né, esse é um número que eu sempre gosto de trazer e discutir, porque esse é um que vai sendo alimentado por outras pressões, principalmente pressões de demanda e pressões de reajuste. O que eu colocaria aqui, né, também aqui tem uma dificuldade da gente entender, e por isso que esse processo eu acho que vai exigir um ajuste muito fino. Geralmente, né, a gente tem uma variação da inflação de serviços que acompanha um pouco o nosso hiato, né, o hiato do mercado de trabalho, o hiato do produto, né, e a gente está
num momento com ainda o hiato aberto, no sentido de que ainda tem uma perspectiva de crescimento, né? Mas isso não significa, né? Ao mesmo tempo, a gente está vendo o mercado de trabalho se recuperando, a economia se recuperando, então esse hiato fechando. Então, é aquela história, né? A gente tem espaço, mas esse espaço também está fechando. Em algum momento, isso também vai ser uma força aí que vai se sobrepor nessa convergência da inflação para a meta. E aqui, só apontando aqui, né, o core de serviços rodando muito elevado, né, quase perto, o core de serviço na média, nessa derivada, né, no marginal, quase perto de 10%, né, então bastante elevado. E os núcleos também, não trouxe aqui os núcleos, mas os núcleos também rodando muito elevado. Tá? E uma outra questão relevante, né, sobre as expectativas de inflação, que também estão subindo consistentemente a cada Focus, né? Então, teve agora recentemente um Focus liberado já para 2022 em torno de 8%, próximo do que a gente tem, né, 7,9%, um pouco abaixo do que a gente tem, e para 2023, 4,10%, também bastante próximo do que a gente tem, e eu diria que os riscos estão para cima, tá? Então, a gente também tem 4, e acho que eu diria que os riscos estão para cima. Ultimamente, a gente tem visto, quer dizer, obviamente, né, o Focus, ele é uma medida imperfeita das expectativas, assim como quando a gente olha as implícitas, né, capturam outras coisas, mas ele é a medida que a gente tem, né, e acho que não dá para negligenciar que tem alguma coisa mexendo no Focus e que, de certa forma, tem um argumento do Banco Central, né, de que o que está medindo focos, né? As pessoas não reportam com frequência, como é que as pessoas calculam essa expectativa de inflação lá para frente? Mas isso está sendo levado em conta pelos agentes de mercado, né? A dinâmica da inflação, a persistência da inflação. Então, esse número, de fato, tem uma informação importante, por mais que tenha todas essas dificuldades, né, de interpretação do que esse número de fato significa, ele está mostrando uma informação importante, e o que eu acho mais curioso, né, nessa dinâmica inflacionária é que o Focus ele tem respondido à inflação corrente, né? Quando a gente vê um número alto de inflação, o Focus também responde. Isso dá algum sinal de uma inércia ou de uma questão, né, sobre esse processo de convergência da inflação para a meta, né? Então, acho que esse é um dado relevante também que a gente sempre acompanha e monitora e traz um pouco de preocupação. E o outro ponto que eu diria, né, nesse ponto do copo meio vazio, né, é que também tem esse argumento, né, do Banco Central, já foi dado bastante juros, né? Então, uma hora esse juro vai bater. Isso está na expectativa dos agentes de mercado, né? Então, os agentes eles não são míopes com relação a isso, e acho que diferentemente do que a gente tinha, quer dizer, isso é incorporado nos modelos do Banco Central também, acho que diferentemente do que a gente tinha nos outros contextos, né? A gente agora está, mesmo num aperto alto, né, numa taxa de juros alta, semelhante ao que a gente teve em experiências inflacionárias do passado, a gente está trabalhando com uma taxa de juro real negativa por bastante tempo. Isso é diferente, né? Então, não significa que a gente tem muito juro, mas a gente ainda tem muito juro, mas também tem muita inflação e está trabalhando com uma taxa de juro real negativa por muito tempo. Então, acho que acho que o pano de fundo, a dificuldade que a gente vai ter aqui olhando para frente com relação à política monetária, nesse processo que pode ser, né, tem vetores positivos, mas ele pode ser um pouco mais demorado do que antecipado, né? Não é só choque de oferta, agora a gente começa a se preocupar com a disseminação para outros preços da economia. No interesse do tempo, né, que eu quero também falar um pouquinho dos Estados Unidos, eu vou passar um pouquinho, já falei aqui da projeção de inflação, 8% e 4%, né, então não vou me alongar muito aqui. A gente tem uma expectativa, acho que o mercado tem uma expectativa aí de 100 basis aqui para essa próxima reunião, e, dado esse cenário de incerteza, né, a expectativa é que a porta fique aberta, né, e que o Banco Central ele tenha toda a flexibilidade para reagir e ajustar, né, o ciclo de acordo com de acordo com que os dados, de fato, a gente está se aproximando do final do ciclo, se é nessa, se é na próxima, acho que depende bastante desse ajuste fino e dos dados que vão estar saindo
nas próximas divulgações, tá? Mas a gente tem aqui uma expectativa, um cenário possível, de 100 mais 75, mas acho que essa comunicação agora do Banco Central vai ser muito importante, porque ficou claro na passada de que ele pararia com 100, né? Será que vai ser suficiente? Né? Acho que essa é a pergunta que os economistas e o mercado estão se colocando, né? E falando aqui um pouquinho do setor externo, a nossa perspectiva trade balance positivo, né? A gente está tendo aí, está sendo favorecido ainda pelas commodities, agora a gente tem um pouquinho de queda de preços, mas a demanda global muito forte, que são o que esses gráficos aqui mostram, né? Apesar da demanda da China, né, por minério de ferro está caindo, né? A China está nesse processo de desaceleração, as outras commodities também estão num processo positivo aí de preço, contribuindo para o saldo da nossa balança comercial. Preocupações, assim, olhando para frente, obviamente, setor de serviço, a balança de serviços, à medida que a economia reabre, mas, em geral, acho que aqui nada muito diferente do cenário que a gente tinha anteriormente. E brevemente falando aqui de fiscal, só para a gente fechar aqui as projeções para o Brasil, a gente ainda está surfando na onda de um bom resultado fiscal que a gente viu ao longo do fechamento da pandemia, né? O Brasil ele foi favorecido por uma série de fatores, a inflação certamente contribui para a arrecadação, principalmente inflação que não é necessariamente relacionada à inflação da nossa cesta de consumo, né? Então, a nossa inflação, a taxação ela incide sobre uma cesta diferente da de consumo, né? Então, alguns preços de bens, né? De bens que a gente exporta também cresceram, a gente teve um câmbio também que aumentou esse preço. Então, a arrecadação ela foi favorecida por essa conjuntura, ela continua, tem também essa outra hipótese, né? De que a economia se tornou mais formal, mais visível para o Estado, e o fato é que o cenário fiscal hoje ele é muito mais favorável do que a gente imaginava há um ano atrás, né, no início da pandemia, né? A gente está tendo resultados positivos, principalmente dos governos regionais, e hoje uma dívida PIB em torno de 80%. Tá? Então, bem mais baixo do que a gente tinha anteriormente. Isso agora também, enfim, é toda uma discussão, né? Olhando para frente, a nossa trajetória de dívida PIB, a gente vai estar numa situação de um aperto de política monetária, né? Uma economia que vai estar crescendo menos. Isso são vetores que não vão ser tão benignos para essa trajetória de dívida PIB e para a sustentabilidade fiscal do país. Tá? Mas, em geral, o que eu diria que, em termos de arrecadação, tem sido muito positivo, né? E a gente agora está vendo, né, saindo do Covid, de certa forma, o teto de gastos, né, que está aí no holofote da discussão das campanhas dos presidenciáveis, né? Acho que de todos os lados está bastante claro que deve haver algum tipo de flexibilização do teto, né? Todos os presidenciáveis falam disso, mas o fato é que as despesas têm sido bastante contidas, foram muito favorecidas, né? A expansão da despesa tem sido bastante favorecida por essa regra, o que gera todo um discurso, né, de flexibilização de uma regra que tem sido bastante importante para esses resultados que a gente tem visto no fiscal, né? E acho que uma discussão que vai surgir é quanto, né? Quanto que vai ser possível flexibilizar isso e ainda ter uma trajetória fiscal sustentável, principalmente levando em consideração que grande parte, né, da nossa arrecadação não é uma arrecadação permanente, tem a ver com fatores conjunturais, tem a ver com, como eu expliquei, né, tem a ver com a retomada da economia, com o processo inflacionário, né, dos bens que a gente produz, o preço deles terem aumentado, e isso está incidindo na nossa base de arrecadação, né. Então, essa é uma preocupação, um cenário positivo no momento, uma preocupação um pouco mais para frente na sustentabilidade fiscal. Tá? E aí, aqui só falando um pouco, né, de como é que a gente tem de dívida PIB, a gente também tem um cenário de dívida PIB para o final do ano em torno de 80%, para 2023 também, acho que é 82%, vou mostrar ali a tabela para vocês. Essa projeção, obviamente, tem cenários que não são factíveis, assim, ou razoáveis a gente imaginar, mas ele acha que ele dá um pouco do direcionamento do que a gente espera nas variáveis, né? Então, uma taxa de juros muito restritiva, obviamente, dificulta
dificulta a sustentabilidade dessa trajetória de vida PIB, né? Assim como um crescimento muito baixo também dificulta a trajetória dessa dívida PIB, né? Então, só que brevemente mencionando as nossas projeções, acho que as principais a gente falou aqui, né? A gente tem um mercado de trabalho que está se recuperando, a inflação de 8,4% e um crescimento de perto de 1 e quase 2 para 2023, tá? É um setor, um setor externo ainda favorecido, né, pelas nossas exportações, aumento de preços de commodities, ainda restrições na parte de serviços, favorecendo aqui, né, a nossa conta corrente, uma política fiscal contida nesse momento, nesse futuro curto, né, e uma trajetória de dívida bastante favorável, tá? Isso a gente fecha Brasil, né? Então, esse é o nosso cenário para o Brasil em termos de crescimento, inflação, política monetária e fiscal, né? E setor externo. Acho que a grande questão aqui é que toda essa trajetória aqui num cenário em que a gente tem bastante incerteza do que vai acontecer no cenário externo, né? Então, acho que agora talvez menos sobre o desenrolar da guerra, mas muito mais de como é que vai ser esse aperto das condições financeiras internacionais, dado que não é só o Brasil que está experimentando uma dinâmica inflacionária perversa, Estados Unidos também, países europeus também, e todo mundo na mesma direção de aperto de política monetária. Muita parte dos desbalanceamentos que a gente vê, né, na inflação no americana é uma inflação de demanda, como colocou hoje bem o Chairman Powell quando ele estava falando, né? Então, quer dizer, o Fed tem um trabalho para fazer, porque uma grande parte da inflação foi dos estímulos que foram feitos durante a pandemia. E essa correção de rumo, de fiscal, ela já está acontecendo. Então, a gente vai ter uma política monetária mais restritiva nos Estados Unidos, né? Vou falar um pouquinho da decisão do FOMC, mas a política fiscal também está em trajetória de correção, né? Então, o Biden, né, o último proposal do budget do Biden, ele já está prevendo uma trajetória de gastos que é mais baixo do que a gente tinha em 2022, né? O déficit também se reduzindo nas estimativas mais correntes e alguma perspectiva também de arrecadação maior. Tá? Então, a arrumação, o freio de arrumação do fiscal dos Estados Unidos, ele parece estar tendo rumo. Existia toda essa discussão, né, de uma grande expansão fiscal do Biden, e isso não está se concretizando, não passou no ano passado. Se alguma coisa passar esse ano, será passado de uma forma menor, né? As projeções para o fiscal são muito mais contidas, né? Agora, a inflação de hoje não é só o fiscal de hoje, né? Tem toda essa discussão também do fiscal intertemporal. O fiscal foi tão forte nos Estados Unidos que as famílias estão super saudáveis, está todo mundo saudável, né? Todo mundo pagou suas dívidas, todo mundo tem poupança, e essa é toda a discussão que se coloca nos Estados Unidos, né? A gente está vendo agora uma inflação rodando elevada numa economia que está muito saudável, né? Em que as pessoas não estão tão... A economia não está muito alavancada, né? As pessoas fizeram a poupança durante a pandemia. Então, esse fiscal que aconteceu durante a pandemia, ele é um fiscal intertemporal, ele continua acontecendo, e nesse sentido que o Powell diz que quando eles fizerem esse aperto monetário, os Estados Unidos vai fazer esse pouso suave, né? Porque a economia americana está muito saudável, né? E a discussão que se coloca é se a economia está tão saudável, será que esse aperto vai ser suficiente? E o Fed ele não vai ter que apertar muito mais, né? E a gente vai ter que, de fato, ver uma recessão muito maior do que a gente está vendo agora, que é essa discussão de hard landing, né? Hard landing, soft landing. Hoje, a cabeça do Powell, né, nessa entrevista que ele deu logo após o FOMC, foi na direção de um soft landing, né? Mas com toda essa mesma argumentação a favor do soft landing, também é uma argumentação a favor do hard landing, né? De que talvez você precise de mais aperto. Diga, Clara. Não, eu ia comentar que eu acho que ele fica enfim, é uma situação difícil entre a inflação e a recessão, né? E acho que na sua visão, assim, olhando para frente, até onde, né? Apesar dele ter feito esse discurso hoje, né? Que
descartando o aumento de 75 bases, até onde você acha que o Fed vai para segurar a inflação? Ou será que ele está disposto a conviver mais com a inflação, mas não ter um momento recessivo nos Estados Unidos, dado que as pessoas estão, né, as pessoas estão mais ricas, digamos assim, né? Você teve, além do, né, você teve o auxílio, você teve as pessoas ganhando mais renda, pleno emprego, as pessoas estão mais ricas. Então, o quanto que as pessoas conseguem aguentar ou a recessão ou a inflação? Eu achei muito interessante, acho que tem essa discussão, está na mesa, né? O mercado está precificando, né? Quando a gente olha, né, para a precificação da curva de juros, está precificando que vai acontecer isso que o Fed está dizendo. O Fed tem toda a credibilidade, né? Ele diz que ele vai lá e vai fazer esse soft landing e o mercado está comprando isso. O que eu achei muito interessante da fala do Powell hoje, né, eu acho que, de certa forma, esse reconhecimento de que a gente está num território diferente, assim, né? E ele descartou os 75, né? Mas eu acho que ele não descartou, como você estava falando, vai ser mais restritivo. Eu acho que ele não descartou isso no discurso dele, né? Ele falou assim: olha, a gente tem um dever de casa enorme para fazer. A gente tem uma inflação que vem de um choque de demanda e a gente precisa chegar nessa taxa neutra, que é em torno de 2% e 3%. Se ela vai ser suficiente, a gente só vai começar a pensar nisso quando a gente chegar lá. A gente vai chegar, ele diz, né, expeditiously, né, muito rapidamente, mas eu acho que a partir do momento em que chegar lá, essa discussão vai aparecer, né? Esses 2%, 3%, eles vão ser suficientes ou não, né? Por enquanto, o mercado acha que sim, né? Mas acho que a gente aí, os próximos meses, eles vão ser bastante, acho que informativos se de fato, né, esse soft landing vai ser suficiente, tá? E o que são os contras, né, desse soft landing? Assim, de um lado, quer dizer, de um lado as famílias estão muito saudáveis, mas ao mesmo tempo a gente está vendo uma inflação nos Estados Unidos que a gente não vê há muito tempo. Com algumas características particulares, né? A gente está vendo a inflação acelerando, as expectativas não estão acelerando tanto ainda, né? As expectativas, eu vou mostrar alguns gráficos ainda bastante contidas, no sentido de que o mercado está comprando aí esse soft landing e o que está sendo colocado pelo Powell. Mas o fato é que a inflação está rodando muito elevada. Eu trouxe aqui alguns charts, todas as leituras, seja do PCI, do CPI, core, o índice cheio, todos eles muito elevados, e quando a gente olha para o gráfico, realmente, enfim, lembro que a gente viu no Brasil, né, uma escalada muito rápida da inflação e números muito altos em todas as medidas. Um argumento aqui que é importante, né, que uma parte disso de fato é choque de oferta, né? A gente viu, agora a gente está começando a ver todos esses elementos de choque de oferta, inclusive uma discussão de que talvez o pico inflacionário da inflação americana também esteja aí, né? Que a gente chegou nesse pico que agora vai começar a cair mesmo antes da subida de juros, né? Quer dizer, de chegar nessa taxa, nesse final de ciclo. Mas a gente já começa a ver arrefecimento de alguns preços que trouxeram muita pressão aos índices de inflação dos Estados Unidos. Então, um dos primeiros foi a inflação de carros usados, né? Então, na época da pandemia, com supply bottlenecks, esse foi um produto que disparou, não tinha estoque, não tinha oferta de carros novos, o preço disparou. A gente também teve pressão de commodities energéticas, né, afetando preços de regulados. Então, todos esses fatores, né, clássicos de choque de oferta, fatores que são temporários, e novamente aqui o ponto de interrogação é: o temporário por muito tempo pode ser permanente, né, e começar a contaminar outros preços da economia, mas pelo menos esses temporários, eles têm dado algum sinal de alívio, né? E a grande questão aqui, né, então, de um lado, né, a gente está vendo que esses alguns índices que começaram muito fortes, né, como carros usados, né, eles agora estão arrefecendo. E a gente teve também um pass-through das commodities muito grande, né, afetando principalmente preço de regulados e preço de energia, né? E isso agora começa a trazer um pouco mais, diminuir essa pressão. E a gente começa a ver isso em outros índices, quando a gente olha para estoques de carros usados e novos, a gente ainda está num low,
mas a gente está começando a subir desse low. Quando a gente olha para a margem de inflação, a inflação de aluguel na margem, que é esse último gráfico à direita, né? O preço de aluguel que está sendo colocado agora, a gente começa a ver alguma estabilidade, né? Então, a gente começa a ver alguns sinais de alívio de inflação em algumas leituras, mas acho que o contraponto aqui é esse risco dessa espiral preço-salário. Hoje o Powell foi também bastante categórico, teve uma frase dele que eu achei bastante interessante, ele falou assim, I don't see a wage price spiral, mas a gente está numa situação aí de um mercado de trabalho extremamente apertado, e isso ele reconhece também no discurso dele, né? De que a gente tem mais vagas abertas do que o número de trabalhadores. Então, isso é uma pressão para alimentar essa espiral de preços, salários, né? Um mercado de trabalho muito aquecido, como não se vê há muito tempo, não só uma taxa de desemprego baixa, né, como esse descasamento, né, do número de vagas e das pessoas que são apropriadas para aquela vaga, né. O que o Powell argumenta é que ainda tem muita gente para voltar para o mercado de trabalho, mas não voltou até agora, né, a economia já reabriu, as pessoas estão vacinadas, então também aí com muito cuidado, também acho que a análise desses dados, né, muito cuidadosa aí nesse ajuste fino aí. Mas o fato é que a gente tem, né, desse componente que eu acho que mais preocupa é o mercado de trabalho muito forte e a necessidade, né, de talvez um freio na atividade muito mais forte do que está sendo previsto para impedir essa espiral de preço para salário, né? Então, a gente tem desemprego muito baixo, né? Um nível extremamente baixo do que não se vê há muito tempo, já no nível pré-pandemia. Alguma possibilidade de aumentar esse desemprego quando mais pessoas voltarem, a taxa de participação está num nível baixo, né? Então, isso é uma força que poderia ajudar, mas a gente não está vendo, está vendo muito lentamente, né? E esse descasamento entre postos e emprego. Né? Ao mesmo tempo, a gente também está vendo um aumento da renda, dos salários, né? Algum indicativo de que está tendo algum reajuste na economia americana, um pouquinho de queda aqui dessa taxa de poupança, mostrando que na margem tem alguma coisa acontecendo, né? Com relação ao índice de inflação, né? Acabou já meu tempo. Deixa eu passar direto para o FOMC, que já acabou meu tempo. O que eu falaria aqui do FOMC, né? Então, só olhando aqui para frente, eu acho que tem uma parte da inflação que ela é bastante temporária, né, no sentido que tem a ver com esse supply chain disruptions, tem uma parte que é mais permanente. O que a gente aprende aí desse final da fala do Powell? Eles subiram a taxa de juros de 50 basis points, uma comunicação muito clara, muito limpa, né, de que eles vão olhar para frente, vão ver como é que eles vão fazer, mas já eliminaram essa possibilidade, como a Cláudia falou, de 75, possivelmente mais alguns hikes de 50 nas próximas reuniões, e um aperto das condições financeiras através da redução do balanço do Banco Central, que vai acontecer, né, nesse ritmo de 95, mais para frente, agora metade disso, nos próximos 3 meses, começando em junho, e isso vai trazer um pouco mais de aperto também das condições financeiras, e os mecanismos aqui são vários, né? Também foi perguntado ali na palestra, no Question and Answers, né? Qual era o mecanismo. No final das contas, são vários mecanismos, né? Pode afetar preço de imóveis, pode afetar bolsa, né? Vai afetar, né, o crédito, renda fixa, vai afetar toda a economia americana. O que é importante é ver como é que isso se soma e como é que isso traz mais aperto para as condições financeiras, né? Então, isso aqui é um instrumento adicional além da taxa de referência. E no último minuto que eu queria falar, eu vou falar só sobre esse slide, vou abrir, enfim, se tiver mais alguma pergunta. Acho que o próximo ponto aí é China, né? Uma grande interrogação aí sobre a China. A China vem dando claros sinais de desaceleração, mesmo antes dessa última onda de Covid. Essa onda de Covid trouxe muita preocupação, porque a política de
tolerância, né, ainda é muito baixa na China, né? Então a gente começa a ver o número de casos aumentando. Essa é uma variante muito mais contagiosa. O custo econômico, né, tem sempre esse trade-off, né? É uma variante que é muito mais contagiosa, então muito mais difícil de conter, e um custo econômico muito mais alto se você tiver que conter essa variante mais contagiosa. E eu acho que é isso que está começando a transbordar aí também no sentimento da própria população chinesa, né, de medidas que são muito mais severas e que têm um impacto muito maior na economia. A gente já vê índices de mobilidade. Se aquele meta de 5,5 ficou para trás, né, para quanto que vai a economia chinesa com tanta restrição, né? Todos os indicadores de alta frequência já estão apontando para E, baixo, né? Cecília, ao longo dos últimos anos, a China contribuiu muito para esse processo desinflacionário do mundo, né? Então, a China desacelerando, assim, você tem toda uma geração de americanos que não conhecia inflação, né? E a gente viveu os últimos anos com uma flexibilização monetária enorme. A China talvez não cumpra nos próximos anos o papel de efeito, né, desinflacionário que cumpriu. E o efeito Covid também nos trouxe um mundo um pouco menos conectado, menos globalizado, mais fechado, pensando mais nas cadeias produtivas sob a ótica de segurança e não somente sobre a ótica de eficiência, de preço e tal. Nesse sentido, os riscos inflacionários são para cima, né? E o mercado todo parece que aposta e reza para que o aperto monetário nos Estados Unidos nos leve a uma taxa de 3. Agora, 3 com a inflação convergindo lentamente, reduzindo gradualmente, isso nos levaria a um juro real de 0. A pergunta é, esse juro real de 0 nos Estados Unidos é suficiente para combater a inflação? É suficiente para fazer essa desaceleração que parece ser necessária? Ou se tiver uma alta dos juros americanos ainda maior, ainda que temporária, assim, e em última instância, que reflexo isso traz para o lado de cá? Aqui nós do Brasil, né? A gente fez esse grande movimento de 2 para 13 no famoso tudo mais constante, né? E aí você tem Covid, guerra, inflação persistente nos Estados Unidos. Que riscos você vê para o 3 não ser suficiente e as eventuais consequências aqui para o Brasil? Acho que o risco, enfim, como eu acho que tem um risco de ser necessário, né, mais do que 3, uma economia americana muito aquecida, e tem toda uma discussão também, Sérgio, né, o que é a taxa neutra da economia. No final das contas, assim, existe uma discussão muito ampla, né, se é 2 ou 3%. O Paulo até falou, é em torno de 2 ou 3%, mas tem bastante incerteza também na estimativa, né, dessa taxa. Ela é a taxa que suporta a economia, né, mantém a economia em pleno emprego, sem pressão inflacionária, né, em torno de 2 ou 3%, no longo prazo, né? Então, talvez, né, esse que é o ponto que você está falando, talvez eles tenham que ir mais, né? No longo prazo é 2 a 3%, e no curto prazo, com toda essa dinâmica, né, e toda essa composição de fatores, né? Acho que é uma pergunta que, enfim, que é difícil de responder nesse momento, mas talvez seja necessário. Acho que os riscos nesse momento estão até um pouco para cima, se a gente considerar que o mercado de trabalho ele não ajusta rapidamente, né? Ele não ele vai levar um tempo, ele deve rodar aquecido ainda por muito tempo, né? Mas acho que isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E para o Brasil, essa é uma situação que traz mais preocupação, que a gente já está numa trajetória de subida, de certa forma tem um argumento que eu acho interessante, que a subida de juros fora, ele também contém preço de commodities, né? Preço de tradables, que acaba impactando a inflação também no Brasil, né? Mas, ao mesmo tempo, subida de juros também, enfim, em geral, gera depreciação cambial aqui no Brasil, que é uma pressão contrária para a nossa inflação. Então, vai ter aí um balanço, acho que tem esses riscos nas duas direções. Em geral, né, quando a gente tem uma subida, um aperto de condição monetária, o que a gente observa é uma depreciação de câmbio e uma subida de juros de acordo. Então, é um fator de risco, um risco que a gente tem que monitorar e talvez também leve a gente aqui, dependendo de qual força dominar, né, a uma política monetária mais restritiva. E Cecília, para não deixar de falar, né, enfim, a gente sabe que a grande mídia sempre fica focada em um tema, né, e foi Covid, foi guerra, ainda está sendo, mas inexoravelmente a gente vai começar a discutir eleição, né? O calendário se aproxima. E do ponto de vista específico de riscos, riscos adicionais, e aí falando especificamente de discussões sobre gastos, teto de gastos,
e medidas que a gente está começando que começam a ser ventiladas, né? Que tipo de risco você acha que a gente deveria estar observando? Quais são os sinais que a gente deveria observar, partindo da premissa que a gente tem aí uma forte polarização, né? Se é que é possível, nesse momento, tentar resumir o que seria a política econômica de cada um dos dois principais candidatos. Acho que ainda não é possível, mas que tipo de risco você acha que é comum os dois ou que enfim, que a gente deveria estar atento nos próximos meses, que pode trazer volatilidade aos mercados? Não, a gente teve uma discussão recentemente com o time da XP e foi exatamente essa pergunta, porque o cenário eleitoral que está se desenhando agora, nesse último mês, é de uma competição mais acirrada entre os dois candidatos que têm recall, né? Então, se há um tempo atrás, acho que o cenário era do Lula, né, que estava muito na frente das pesquisas, agora a gente está vendo uma recuperação do Bolsonaro, e não é claro aí para qual lado que vai pender a disputa. Os dois candidatos, ponto positivo, né, para o Brasil, para uma disputa eleitoral, né, que sempre é recheada, né, de várias inovações, né, que nem sempre são benéficas para a economia, são dois candidatos que a gente já conhece muito bem, né, foram dois ex-presidentes, o atual presidente e o anterior, né, então a gente conhece bem, tem pouca incerteza com relação a isso. O que está bastante claro, né, em termos de como é que vai, enfim, tem toda a discussão, né, de embate entre poderes, como é que isso vai ser feito na eventual vitória de um ou de outro, mas em termos de política econômica tem incógnitas, porque ninguém está falando muito sobre isso, mas tem algumas certezas. Eu acho que a certeza principal que tem é que o fiscal vai piorar um pouquinho, não tem muito jeito. A gente está vendo, os discursos estão muito claros, né? O Bolsonaro, mesmo no discurso liberal, né, abrindo várias exceções, a gente agora começou com um reajuste pequeno, está indo para um reajuste que é maior, né? Reajuste para algumas categorias, teve a ampliação do Auxílio Brasil, então a gente está vendo um governo Bolsonaro que também fiscal, de expansão fiscal. E o Lula também está dizendo, né, o teto do gasto, a gente vai ter que sentar e conversar. O que vai sair disso, né, em qual grau, né, quão gradual, a gente tem visto que tudo no fiscal do Brasil é muito gradual, né? As coisas vão sendo feitas, né? Viola um pouquinho daqui, muda um pouquinho a regra dali, e gradualmente a gente vai convergindo. Mas eu acho que essa é a direção, né? A direção é de um afrouxamento, e isso traz alguma preocupação, porque, como eu mostrei, né? Isso foi muito importante para a nossa trajetória de dívida PIB, foi a contenção de despesa, funcionou, né? Então, para onde que a gente vai convergir? Quer dizer, que vai ter algum relaxamento, parece claro. Quando a gente olha a dívida PIB, a gente está um pouquinho viciado em olhar para o retrovisor. A inflação ajudou, a arrecadação foi fortíssima e o juro foi muito baixo. A gente carregou a dívida juro real negativo. Então, agora, tudo bem, a gente não chegou no 90% do PIB, no 100% do PIB, com toda essa confusão, a gente ainda está nos 80%, o que é perigoso. A turma acha que é licença para gastar. Mas, porém, à frente, a gente tem baixa expectativa de crescimento, a arrecadação, como você bem falou, não foi necessariamente de fontes recorrentes, houve arrecadação de fontes extraordinárias, né, não recorrentes. A gente tem uma projeção de PIB pequena e gastos, digamos, contratados, né? Ou seja, quando você tem inflação alta, necessariamente a pressão de ajustes à frente é enorme no âmbito federal também no âmbito e nas outras esferas, né? Então, você diria que fiscal, como sempre, volta a ser o tema, né? Mais cedo ou mais tarde a gente volta a discutir o fiscal. Volta a discutir o fiscal, né? O que a gente está vendo agora, pelo menos para esse ano, né? Uma discussão que a gente tem bastante aqui internamente, é que para esse ano, pelo menos o que está acontecendo de fiscal é que a gente está vendo muita desoneração de imposto, né? Que não necessariamente aumenta a produtividade, mas uma forma da gente ver isso é que não é um gasto permanente, né? Quando precisar de novo ajustar, arrumar a casa, aumenta o imposto. Então, reduz agora e aumenta depois. É diferente de um gasto permanente, né? De um aumento de funcionalismo, de aumento ou criação de algum novo programa, né? Então, nesse sentido, o fiscal também para esse ano está contido, mas assim, a perspectiva para os próximos anos é a gente começar a ter uma discussão, né? De como que vai se dar essa flexibilização do fiscal. Acho que em breve a gente vai ter que trazer mais um cientista político aqui também para, enfim, para discutir esse tema. Acho que, enfim, pelo tempo aí, queria agradecer a Cecília pela apresentação. Não sei se a Cecília Servo quer dar umas considerações finais ou...
Não, já falamos bastante, né? Enfim, agradecer a Cecília pelos nossos encontros mensais. Na semana que vem a gente tem um evento falando de alocação global com a turma do Morgan Stanley. E na outra semana, a gente vai mandar esses convites, um evento com a gestora Ibiúna. Então, são os 2 próximos eventos, Morgan Stanley sobre global e Ibiúna dando prosseguimento a esses contatos com gestores, sempre contando com a participação da Cecília. Excelente. E só lembrando, tem política monetária daqui a pouco. Hoje é uma sessão enorme. Assim, a princípio, sem surpresas. A princípio, o número sem surpresas, porém toda atenção ao comunicado, né? Ao comunicado, exato. É isso aí. Obrigado, Beleza, Cecília. gente. Obrigado, Clara. Boa noite a todos. Até mais. Pessoal, boa noite Tchau, a tchau. todos. Tchau, tchau. Tchau.